Você sabe a diferença de um cristão para um evangélico? Eu já fui evangélico por 15 anos e já faz uns 7 anos que eu sou cristão. E eu vou te explicar qual que é a diferença. O evangélico, ele faz parte de um sistema religioso. Ele acaba se tornando escravo do medo, das acusações, do dogmas, de doutrina de homens. Ele tem medo de ir para o inferno. E se não for dizimista, então, é acusado de roubar a Deus e vai viver embaixo de maldição. O evangélico, ele nunca assume o seu erro, a sua falta de caráter. O pecado, ele coloca a culpa no diabo, fala que o inimigo está furioso, de ser vítima de bruxaria, de macumba, de magia e etc. Porque é mais fácil colocar a culpa no diabo do que ter que mudar o seu caráter. O evangélico é intolerante às outras religiões. Quando ele conversa com alguém de uma outra religião, ele fala que respeita todas, mas no fundo ele não respeita nada. Ele só conversa no objetivo de trazer a pessoa para a igreja dele. Mas caso ele não consiga alcançar esse objetivo, ele se afasta e diz: a minha parte eu fiz, que foi tentar trazer a pessoa para a salvação. Ou seja, o evangélico já condena a perdição. Agora já o cristão, ele não tem uma religião. É aí que entra toda a confusão. O cristão, ele não propõe uma religião. Ele propõe uma essência de vida, um estilo de vida, uma consciência por escolha. É o que nós chamamos de conversão. O cristão tem Jesus como a verdade absoluta, porém, ele respeita a verdade relativa de cada um. Ele sabe que a crença é uma questão cultural. No Brasil, a grande massa faz parte do cristianismo. Fica mais fácil se tornar um cristão aqui. Mas agora imagina você nascendo no Oriente Médio, com o pai e a mãe muçulmana. Será que você se tornaria um cristão? É por isso que a crença é uma questão cultural. O cristão entende isso e não sai por aí condenando as outras crenças, porque ele sabe que o amor é o caminho que nos leva de volta para casa. O cristão até frequenta uma instituição, igreja, porque tem sim pastores bem intencionados. São poucos? Sim, são poucos, mas tem. Eu mesmo conheço uns 5 ou 6. O cristão, ele presta um culto a Deus, porém um culto com liberdade, sem medo de inferno, sem medo de acusações. Ele contribui sim com recursos financeiros, porém com alegria e segundo a sua renda, conforme nos ensinou o apóstolo Paulo. E sempre com liberdade, porque onde há o Espírito de Deus, há liberdade. O cristão, ele tem caráter e não coloca a culpa no diabo. Assim como Jó, ele sabe que tudo vem de Deus. O bem e o mal, a luz e as trevas, a vida e a morte, tudo. Porque ele é o todo, Elohim Adonai. A paz seja convosco.